Louvado seja o nome do Senhor. Muito boa noite, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo aí pelo Facebook e eu quero louvar a Deus, queridos, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, mesmo que online. E eu quero nessa primeira oração, nesse primeiro contato com você, declarar que a presença do Espírito Santo de Deus, ela entra dentro da tua casa, ela entra dentro da tua história, e o Espírito de Deus tem algo grandioso sobre as nossas vidas nesta terça-feira profética, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer, queridos, para você que está entrando conosco, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E vou pedir para que você já esteja compartilhando, queridos, porque o que nós vamos falar nesta noite é algo muito, mas muito especial. Diante, queridos, de todo o cenário que nós estamos vendo, diante de tudo aquilo que você tem ouvido, diante de tudo aquilo que você tem visto, de tudo aquilo que você tem compartilhado, de informações, de notícias que chegam, nós precisamos estar atentos a tudo isso, pois um grande cenário profético se forma diante dos nossos olhos. Eu quero louvar a Deus por cada um dos irmãos que estão entrando conosco ao vivo agora pelo Facebook. Entramos um pouquinho mais cedo para que nós pudéssemos ter esse contato. Nessa terça-feira profética, eu vou pedir para você também estar escrevendo aí embaixo, nos comentários, os seus pedidos de oração. E também vou pedir para que você, queridos, ao final, você possa aí separar a fotografia, uma peça de roupa, uma chave da sua casa, algo que represente alguém da tua família, para que você no final, queridos, venha participar conosco do momento da oração, pois eu tenho certeza que vai ser algo muito forte. Separe também o teu copo com água, pois eu entendo, queridos, que pelo Espírito Santo de Deus, o que vai nos unir neste dia, o que vai nos unir nesse momento, é a santa e poderosa Palavra de Deus. Então, queridos, esse momento agora, inicial, é o momento que você está entrando. Seja muito bem-vindo. Como nós temos sempre falado nas nossas lives, esse tempo de pandemia, esse momento que nós temos o primeiro contato, é como se nós estivéssemos na porta da igreja, te cumprimentando e declarando a presença de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer, queridos, que o Espírito Santo de Deus tem algo profético para ser ministrado sobre a tua vida. Diante de tudo aquilo que você tem ouvido, diante de tudo aquilo que os seus olhos têm visto, esse momento o Senhor marcou sobre as nossas vidas. E eu posso dizer com toda a certeza, nós somos a geração do soar da trombeta, nós somos a geração do arrebatamento, pois, queridos, sinais em todos os lugares, sinais de todos os jeitos nós temos visto, e eu quero louvar a Deus, porque nós aqui no Ministério Apostólico e Profético Jeová Jireh, nós acreditamos e nós temos investido nesse tempo para abrir os olhos espirituais e mostrar, queridos, a realidade bíblica de tudo isso que nós temos falado. Eu quero louvar a Deus pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Não saia da live, eu quero fazer esta oração e nós já vamos entrar na ministração da palavra de Deus. E aonde você estiver, que a presença do Espírito seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar neste momento sobre cada vida, ó Deus amado, que está entrando conosco ao vivo pelo Facebook, neste culto online. Como, Senhor Jesus, nós gostaríamos de estar, Senhor Jesus, todos reunidos no mesmo lugar, mas não podemos. Mas o Senhor, ó Deus amado, tem preparado esta ferramenta online, e nós estamos entrando agora na casa, estamos entrando agora na família, no lar dos teus filhos. Cada um desses, ó Deus amado, que parou agora diante da tela de um telefone celular, de um notebook, de um computador, de um tablet ou de uma televisão, Senhor, que o teu Santo Espírito entre sobre a vida dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero louvar a Deus, querido, porque hoje o
Espírito Santo de Deus proporciona para as nossas vidas mais uma oportunidade de falar do Evangelho, de falar da grandeza do Reino. Eu quero também mandar um abraço para a minha bispa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amor, te amo. E também está aqui comigo hoje na igreja meu filho Miguel, em nome do Senhor Jesus. E cada um de vocês que estão entrando conosco ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, querido, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Eu quero ser, queridos, bem didático com aquilo que nós vamos ministrar nesta noite, para que você não venha ter dúvidas quanto a tudo que nós temos ouvido, tudo aquilo que nós temos visto com os nossos olhos. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Verso de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. E saíram então ao encontro. E as loucas, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo de número 13. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa palavra, queridos, ela é necessária neste momento. Por isso que eu peço para você, queridos, que está entrando conosco ao vivo pelo Facebook, já compartilha com outras pessoas, para que outras vidas também possam receber desta porção da palavra de Deus. Só para você ter, queridos, um pouquinho e entender aquilo que nós vamos ministrar nesta noite. Nós, diante de tudo que nós temos visto e ouvido, não podemos mudar a palavra. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela é penetrante, queridos, ela divide alma e espírito, junta em medulas. É a própria palavra, queridos, que nos garante livre acesso ao trono da graça. É a própria palavra que está sendo ministrada sobre a tua vida, que vai te trazer a restauração, a restituição e o milagre do Senhor. Porém, o texto que nós lemos, queridos, se você voltar um pouquinho no capítulo anterior, você vai ver, queridos, que o Senhor Jesus começou a ser indagado pelos seus discípulos como aconteceria o grande dia da vinda do Senhor. É interessante, queridos, que mesmo antes de Jesus ser morto e crucificado e ser ressuscitado, ele já estava dizendo que ele iria, que ele deixaria, queridos, aquele povo, mas não os deixaria órfãos, mas que um dia ele estaria voltando para levar a sua igreja. No capítulo 24 você vai ver que o Senhor libera sobre as nossas vidas alguns sinais que identificam a sua volta. Quais são esses sinais, apóstolo? Surgiriam falsos profetas. Em toda a história, queridos, da igreja de Cristo na face da terra, este com certeza é um dos maiores momentos da igreja que nós estamos enfrentando. Situações, queridos, em que os falsos profetas têm surgido aos montes. A Bíblia, a palavra também vai dizer, queridos, que aconteceriam rumores de guerras, sem ter bomba,
sem ter armas violentas ao ponto de mostrar com um grande exército. Foi criado, queridos, uma situação que no âmbito espiritual levantou-se nação contra nação, e isso são apenas sinais da volta de Cristo. Um outro grande sinal, queridos, que vai acontecer e que nós já temos sofrido, e não é somente aqui no Brasil, mas é no mundo, é uma perseguição contra a igreja de Deus vivo. A palavra de Deus vai nos dizer, queridos, que vai surgir momentos em que nós iremos procurar abrigo, orientação, palavra, e nós não iremos encontrar. A palavra também vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Não se tem mais os contatos como antes, não se tem mais as mesmas comunhão como antes. E isso, queridos, tem levado o povo a um distanciamento, e o amor tem se esfriado. E não é de hoje, queridos, que nós temos lido, relido e falado sobre isso. Um outro grande sinal, queridos, que iria acontecer é que no meio de todas essas crises, o Evangelho de Cristo seria pregado a todos os cantos. E eu quero louvar a Deus por você que está do outro lado da tela de um celular, porque você pode nesta noite ser ousado e ser usado por Deus para profetizar e para enviar, queridos, esta palavra ao maior número de pessoas possível. A palavra de Deus também vai nos dizer, queridos, que o Senhor, questionado sobre o grande dia, que dia é esse? O dia da volta de Cristo. Muitas pessoas, queridos, estão vivenciando esse momento e não tem ainda a intenção, ou não tem ainda o tamanho da dimensão desse momento. Mas você que está aí, a palavra de Deus vai nos dizer que o fim está próximo. E eu quero, queridos, declarar sobre a tua vida que o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro da tua casa, que esta presença gloriosa, que nesse momento eu e você, queridos, mesmo à distância, podemos nos relacionar, podemos manter, queridos, a presença, a chama do Espírito Santo acesa. O Espírito de Deus entra dentro da tua casa. O Senhor Jesus, quando foi interrogado, queridos, pelos seus discípulos, ele disse: o dia e nem a hora só Deus sabe. Porém, queridos, o que nós temos visto é que todas as vezes que o Senhor fala só Deus sabe, queridos, algumas pessoas levam isso para um outro lado, dizendo: se só Deus sabe, por que eu preciso me preocupar? Sabe por que você precisa se preocupar? Porque neste tempo, queridos, em que nós estamos vivendo, Deus vai te colocar, e Deus vai te confrontar, e Deus vai te posicionar. Deus nesses dias, queridos, tem nos colocado, muitas vezes deslocado da sociedade, mas não podemos ficar afastados diante do autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus vai dizer, queridos, que o maior exemplo que o Senhor Jesus deixou registrado acerca da sua vinda é a respeito de Noé. Em Gênesis capítulo de número 6, Deus olhou a humanidade e viu que o estava criando não estava o agradando. Então o Senhor escolheu Noé, e diz a palavra de Deus que quando Noé ouviu o chamado de Deus, ele foi considerado um louco. Porque, queridos, naquele momento, enquanto Noé construía uma arca, o povo dava-se em casamento, pedia-se em casamento. O povo, queridos, estava longe, afastado, até que um dia a palavra de Deus vai dizer que veio a chuva e o dilúvio, mas aqueles que não acreditaram ficaram do lado de fora da arca. Eu quero nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus, profetizar que você e a tua casa e a tua família estão parados agora diante da presença do Senhor, e o Espírito de Deus me autoriza a te dizer: você e a tua casa estarão guardados pelo poder da palavra profética. Posso ouvir um glória a Deus e um aleluia aí? O Espírito de Deus, querido,
fala que Jesus, olhando para eles, disse também um outro exemplo, é que ele viria como um ladrão na noite. Nós sabemos, queridos, que quando um ladrão entra dentro de alguma casa, ele não marca o horário, ele simplesmente pega todo mundo desprevenido. Mesmo que nós coloquemos sobre nós todos os equipamentos de segurança, o ladrão, queridos, ele consegue lentamente, sussurro, ele consegue entrar dentro da casa e surpreender a todos. Porém, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus agora senta com os seus discípulos e ele começa o sermão profético. E ele começa a direcionar sobre uma parábola chamada a parábola das 10 virgens. E por isso, queridos, que eu quero que você preste bem atenção e anote na tábua do teu coração, porque aquilo que nós vamos liberar é algo do céu sobre a tua vida. Só para você entender um pouquinho do contexto histórico, porque o Senhor faz esta comparação com uma parábola das 10 virgens que estão esperando um noivo. Para você entender, na cultura judaica um casamento não era como o nosso. O casamento durava 7 dias. Na maioria das vezes o casamento era condicionado a um período noturno. E a Bíblia vai dizer, queridos, que as virgens, elas eram selecionadas para ser damas de honra deste casamento. Cada uma delas, para entrar, queridos, na presença do noivo, tinha que carregar sobre si as suas lâmpadas, e as suas lâmpadas não poderiam faltar o azeite, porque se faltar o azeite não acenderia, e o casamento sendo de noite, ninguém conseguiria ver. Por isso que o Senhor Jesus, no momento, queridos, em que ele é questionado, ele fala a respeito desse casamento. Aí ele divide, queridos, a parábolas, e eu quero colocar aqui de uma forma bem didática para você entender. Ele coloca o número de 10, queridos, virgens. O número 10, queridos, biblicamente, historicamente, ele é o número da plenitude, ele é um número inteiro, ele é um número completo. Só para você entender, no Antigo Testamento, Moisés recebe de Deus a tábua com 10 mandamentos. A palavra também vai nos dizer, queridos, que na história o número 10 era usado, queridos, dentro da cultura judaica. Por que Jesus andava com 12 discípulos? Porque, queridos, não se podia fazer culto se não tivesse 10 pessoas. Então Jesus sempre andava com um a mais, para que ele pudesse, no momento em que fosse interrogado, questionado, ele tinha pessoas o suficiente para fazer o culto. Eu quero nesta noite declarar que o nosso culto, mesmo online, o Espírito de Deus me autoriza a liberar. Está chegando resposta, está chegando milagre e está chegando livramento sobre a tua vida. A palavra de Deus vai dizer também, queridos, que a totalidade do número 10 são 10 dedos que nós temos nas mãos, são 10 dedos que nós temos nos pés, o que nos faz viver em equilíbrio. Nada do que está escrito na Bíblia é por um acaso. A palavra também vai nos dizer, queridos, que essas 10, elas eram virgens. Virgens para quê? Porque o casamento, queridos, estava sendo colocado ali, teria que ser puro, santo, imaculado. O que é isso, apóstolo? A Bíblia vai dizer, queridos, que a virgindade de uma mulher transparecia sobre ela pureza, santidade. E eu quero liberar algo sobre a tua vida. O Senhor um dia virá arrebatar uma igreja santa, pura, imaculada, sem mancha. E você que está aí neste lado, do outro lado da tela de um telefone celular, receba esta palavra. A pureza do Espírito Santo de Deus, ela entra dentro da tua casa. A Bíblia também vai dizer, queridos, que elas tinham sobre si uma lâmpada. Lâmpada na Bíblia é símbolo, queridos, do poder da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Há um versículo, queridos, muito lindo da palavra de Deus, de Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
luz para o meu caminho. Então preste bem atenção: 10 virgens. A palavra de Deus vai dizer que elas tinham lâmpadas, e essas lâmpadas tinham azeite, tinham que estar acesas para o dia de um grande casamento. Eu quero declarar algo sobre a tua vida. O dia desse casamento está muito mais próximo do que eu e você imaginamos. Por que nós temos insistido nesta tecla? Porque, queridos, este tempo é o tempo de nós não nos isolarmos da presença do Senhor. O tempo é de isolamento social, mas não é de isolamento espiritual. Eu vou dizer de novo para você entender: o tempo que nós estamos enfrentando é de isolamento social. Sim, eu concordo, a pandemia, o Covid-19, tantas outras coisas que estão envolvidas, o isolamento é social, mas o isolamento não pode ser espiritual, e Deus te reposiciona nesta noite no centro da vontade de Deus. Mas olha o que a Bíblia vai dizer, e aqui eu começo a caminhar para uma ministração especial. A Bíblia vai dizer que num determinado momento desta parábola há uma divisão. De 10 virgens o Senhor separa 5 de um lado e 5 do outro. Por que o Senhor separa justamente no meio? Porque é no meio de todas as coisas que nós somos colocados à prova. Quer um exemplo? A Bíblia vai dizer que 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Por que há uma divisão? Porque o meio revela, queridos, quem nós somos. Só para você ter uma ideia, a Bíblia vai dizer, queridos, que no meio o Senhor nos mostra quem somos realmente. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor chama a Abraão para sair do meio da sua parentela. Porque no meio o Senhor não o queria, mas o Senhor o queria para ser pai de uma grande nação. Eu libero esta palavra sobre a tua vida. No meio o Senhor saberá quem você é. Olha que interessante. Em Êxodo capítulo de número 3, o Senhor chama Moisés no meio de uma sarça ardente. Sabe o que eu libero sobre a tua vida? É no meio que o Senhor saberá quem realmente você é. Eu quero dizer, queridos, também que em 1 Samuel capítulo 16, o Senhor olhou para as nossas vidas e o nome do Senhor estava sobre ele. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 16 que o Senhor olhou e viu Davi no meio das ovelhas e o tirou para um grande tempo na vida dele. Olha o que o Espírito Santo de Deus também vai nos dizer em Ezequiel capítulo 37. O profeta é colocado no meio do vale de ossos secos. Olha o que o Espírito Santo de Deus também me diz em Mateus no capítulo de número 8. Jesus acalmou a tempestade no meio do mar. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 27 que o Senhor Jesus, ele foi crucificado na cruz no meio do lado de 2 ladrões. Você está entendendo? Por que a parábola ela sofre uma alteração no meio? Porque no meio, ou você entra para o grupo dos prudentes, ou você vai ser separado para o grupo das loucas. A palavra de Deus vai nos dizer que 5 dessas eram prudentes. O que é ser prudente? No tempo em que nós estamos vivendo, ouvindo tanta coisa ruim, vendo tanta notícia ruim, ser prudente é o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, no versículo de número 24 e 27. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, o Senhor diz que ele assemelha ao homem prudente. Ser prudente não é simplesmente
ver que existe uma mensagem e não interagir nesta palavra. Ser prudente é saber que o Senhor sabe quem você é e Ele te quer no centro da sua vontade. Deus nesta noite está olhando para você e Ele sabe se você é do grupo das prudentes ou se você está no grupo das loucas. Ser prudente é uma pessoa, queridos, que vê a situação acontecendo e ele faz o quê? Ele ora, ele jejua, ele lê a palavra. Eu fico, queridos, preocupado, porque logo quando saiu decretos nos estados, logo quando foi diagnosticada uma pandemia mundial, logo quando foi colocado que nós não poderíamos fazer cultos presenciais, houve um desespero de várias pessoas, mas o tempo vai passando. E só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, 60 dias aproximadamente de quarentena, e o que você vê são pessoas que estão se distanciando da prudência de Cristo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo, queridos, que nós não podemos nos distanciar da palavra. Não é porque não tem culto presencial que você deixou de ser servo de Deus. Não é porque não tem culto, queridos, mais dentro dos templos que você deixou de ser igreja. E eu quero levantar a minha mão e profetizar: você, a tua casa, a tua família fazem parte do grupo das prudentes e não das loucas. Quem é prudente ora, quem é prudente jejua, quem é prudente lê a palavra, quem é prudente busca a palavra. Quem é prudente não se relaciona com o pecado. Quem é prudente não vive uma vida de dupla identidade. Olha o que a Bíblia vai dizer, Tiago capítulo 1 versículo de número 22: não sejamos ouvintes, mas sim praticantes da palavra. O Espírito de Deus me autoriza a te dizer: você, a tua casa e a tua família precisam fazer parte do grupo das prudentes. Por quê? Porque, queridos, no momento em que nós estamos enfrentando, eu friso todas as vezes isso, eu e você precisamos estar ligados com o nosso coração no trono de Deus. E se você está entendendo esta palavra, se você faz parte do grupo das prudentes, é tempo de você buscar ainda mais a presença de Deus. É tempo de você voltar ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É tempo de você abrir o teu coração. É tempo de você rasgar o seu coração e se arrepender e entender que o Senhor cuida de ti. Mas é tempo de ser prudente. A palavra de Deus vai dizer que 5 eram prudentes, porém 5 eram loucas. As loucas, elas tinham lâmpada, mas não tinham o azeite. Preste bem atenção. Nós estamos vivendo o tempo em que nós precisamos ter azeite de reserva, porque vamos ouvir ainda dizer que o noivo vem, e quem tem azeite vai acender a lâmpada e vai se encontrar com o noivo. Quem não tem azeite não acende a lâmpada e não se encontra com o noivo. O Espírito de Deus me diz: o que é o azeite? Azeite é símbolo do Espírito Santo. Não é tempo de se afastar, é tempo de se achegar. A palavra de Deus vai nos dizer, queridos, que nós precisamos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós.
É tempo de você investir em tempo de qualidade com Deus. Chega, queridos, de passar tempo fora da presença de Deus, pois a presença vai te garantir azeite, vai te garantir o óleo, vai te garantir a esperança, vai te garantir a profundidade. E se você acredita, dá um glória a Deus do outro lado e exalta o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus me diz: 5 eram prudentes, tinham lâmpada e tinham azeite. 5 eram loucas, tinham lâmpada, mas não tinham azeite. O azeite, ele é extraído de um processo duro. Primeiro, bate-se na árvore para cair a azeitona. Toda azeitona que entra é selecionada, e para se extrair o azeite, ela é amassada. Sabe por que nos últimos dias muitos irão ser pegos desprevenidos sem azeite? Porque não querem pagar o preço da renúncia, não querem pagar o preço da santidade, não querem pagar o preço da santificação. O Espírito de Deus diz: pode ter a lâmpada, mas se não tiver o azeite, vai ficar como louca. O Espírito de Deus te faz parar agora, diante, queridos, dessa tela de celular, diante, queridos, do seu computador, para te dizer: não é mais tempo de perder tempo. Eu vou dizer de novo, pois é uma analogia: não há mais tempo para se perder tempo. O Espírito de Deus me autoriza a te dizer: as 5 prudentes tinham lâmpada e tinham azeite, e as 5 loucas tinham lâmpada, mas não tinham azeite. Porém, o noivo demorou. Quantas pessoas estão, queridos, nesses últimos dias, entendendo que tudo o que está acontecendo, é tempo de você entender que o noivo, para muitos, está demorando, mas para nós é cumprimento da palavra. Olha que a Bíblia diz que quando elas estavam vendo que o noivo estava demorando, o que elas fizeram? Dormiram. Nesse tempo que nós estamos enfrentando, não é tempo de dormir, não é tempo de tosquenejar, é tempo de manter prudência e nos prepararmos para a volta de Cristo. Segundo os estudiosos bíblicos, mais de 100 sinais proféticos já aconteceram a respeito da volta de Cristo. Não é mais tempo de nós dormirmos achando que Cristo nunca virá. Pessoas que, por não estarem tendo culto, se afastam do Evangelho e não conseguem guardar azeite. E no momento em que estão dormindo, a palavra de Deus diz que à meia-noite é o momento em que ninguém espera. Meia-noite é o momento, queridos, em que nós estamos desprevenidos. Meia-noite é o momento em que a igreja está até mesmo adormecida, mas diz a palavra de Deus que a meia-noite, no hebraico, meia-noite significa Hatzan, que no hebraico significa dividir. A meia-noite, muitas coisas aconteceram biblicamente. Em Êxodo capítulo 11, o anjo da morte saiu à meia-noite. A Bíblia vai dizer em Juízes capítulo 7, Gideão lutou à meia-noite. A Bíblia vai dizer que em Atos 16, Paulo e Silas estavam na prisão, e à meia-noite eles cantavam: eu quero profetizar sobre a tua vida. Vai chegar o tempo da meia-noite, mas você vai ter azeite na sua lâmpada, porque o noivo vem e não tardará. Olha o que a Bíblia vai dizer: que à meia
meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo. Igreja, eu me converti no ano de 93, para 94 me batizei, e desde então eu venho ouvindo falar que Jesus está para voltar. Da minha conversão já se passaram mais de 20 anos, e Jesus não voltou, mas nem por isso eu deixei de acreditar na palavra. Vai chegar o tempo, e não tardará, porque a Bíblia vai dizer que à meia-noite ouviu-se um clamor, ouviu-se um ruído, ouviu-se um barulho dizendo que ele iria voltar. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que todas elas, as 10 virgens, se levantaram. Sabe que a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 1 versículo 7: eis que ele virá na nuvem e todo olho o verá. Eu profetizo que nesse tempo de crise, de pandemia, você vai encher a sua lâmpada com azeite e o noivo virá, mas você vai receber o poder desta palavra. Só quem crê, dá um glória a Deus aí bem alto, escreva que você recebe esta palavra em nome de Jesus. O noivo vem, as 10 se levantam, mas 5 foram encontrar ao noivo com a lâmpada acesa. Se apagarmos as luzes e andarmos à noite, iremos tropeçar, iremos cair. Noiva de Cristo precisa estar iluminada, para quando o noivo vier, você vir o encontrar. Olha o que o Espírito de Deus vai dizer: que quando o noivo veio, as 10 se levantaram e foram ao encontro dele, 5 com lâmpadas acesas e 5 com lâmpadas apagadas. As loucas ficaram desesperadas porque não tinham azeite. Você quer receber esta palavra? Esse tempo é o tempo de você buscar encher a sua lâmpada com azeite. Logo no começo da pandemia, o desespero de muitos: não vai ter culto, não vai ter palavra, não vai ter presencial. Aí entravam, queridos, em todas as lives de todos os lugares. O tempo vai passando e muitos estão se esfriando, muitos estão se afastando do Evangelho, muitos estão se perdendo. Vai chegar o tempo em que o noivo virá e não vai ter tempo de você comprar buscar azeite emprestado com ninguém. Lembra em Gênesis capítulo 7, Noé colocou todos dentro da arca, veio a chuva, bateram desesperados, mas não conseguiram. A Bíblia vai dizer que chegará um tempo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18, o Senhor virá e num piscar de olhos vai arrebatar a sua noiva. Só vai subir, só vai encontrar-se com o noivo quem tem azeite, quem está com a lâmpada acesa. Esta palavra, queridos, ela nasce num dos piores momentos que nós poderíamos ter, mas você precisa estar preparado. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto as loucas tentaram buscar e não encontraram, veio o noivo, levou as virgens prudentes, entraram dentro de um casamento e as portas foram fechadas.
Antes de vir para cá, eu conversava com a minha esposa. É no momento em que o noivo buscar a igreja, que somos nós, aqui na terra, vai ter muita gente desviada, que vai ser os cristãos que infelizmente vão ficar por aqui. E aí, querido, vão começar a questionar, e quem se afastou vai bater um profundo arrependimento. Preste atenção, e nós já vamos encerrar. No tempo em que nós estamos vivendo, em Mateus capítulo 25, versículo 11, as virgens bateram na porta e disseram: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Deus, nesse tempo, está te deixando começar a buscar o azeite. Enquanto nós vamos trocar a música para a ministração da oração, você que está se sentindo afastado do Evangelho, você que parou aí, queridos, para me ouvir falar por 30, 40 minutos, é preciso voltar a buscar azeite. Apóstolo, mas como eu queria estar na igreja. Eu também queria que você estivesse aqui. O diabo achou que fechando as igrejas ele seria um vitorioso. Aí eu vi hoje que ele se enganou, porque a tua casa pode se transformar num altar de Deus. Não é mais tempo de se afastar, é tempo de buscar azeite. Porque a Bíblia vai dizer que quando elas ouviram um clamor, bateu um desespero e elas foram buscar. Quem tem azeite na reserva sou eu, tem que ser você. Eu posso hoje aumentar a tua fé com uma palavra. Eu posso hoje aumentar a tua ação mediante este tempo. Mas é você que precisa buscar azeite. É você que precisa se arrepender. É você que precisa ter dentro de si a responsabilidade de saber que este momento não é momento de se afastar de Deus, é momento de se entregar para Ele. E se você quiser nesta noite voltar aos caminhos do Senhor, você que está com a gente aqui online e você que vai nos ouvir em outro horário, só Deus tem o poder. Não é mais tempo de estarmos distantes. O distanciamento social não pode te distanciar da presença de Deus. Em 60 dias de quarentena, quantas vezes você buscou a presença do Senhor? Nesses 60 dias em que você não cultua Deus dentro do templo, quantas vezes você chorou na presença do Senhor? O Espírito de Deus me autoriza a te dizer: Ele é poderoso. Sobe para mim esse fundo. E o nome do Senhor, e aonde você estiver, eu sei que as 10 virgens tinham lâmpada, porém 5 tinham óleo. Você tem lâmpada, mas você precisa abastecer a sua reserva. Eu sinto uma presença gloriosa do Espírito Santo. E essa gloriosa presença, ela entra dentro da tua vida. Eu não tenho o poder de te julgar, de te criticar. A minha função nesta noite como pastor
como profeta de Deus, é te levar novamente ao centro da vontade do Pai. Está se sentindo fraco? Busque a presença do Senhor. Está precisando viver um milagre? Esse é o momento de você escrever qual é o teu pedido de oração. Está se sentindo desamparado? Deus não desampara ninguém. Apóstolo, mas esse distanciamento fez as portas do emprego se fecharem, fez a minha vida ficar ainda mais difícil. Não. Esse distanciamento, esta pandemia não isolou você do contato do autor e consumador da sua fé. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, porque a Bíblia vai dizer que o noivo vem. Versículo de número 13 diz assim: vigiais, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Aonde você estiver, se volte agora o teu coração para Cristo. Separe aí o teu copo com água. Tem pessoas que estão nos assistindo lá de Ribeirão Preto. Que Deus abençoe o irmão Rony, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Talvez você está aí dentro do seu quarto, ouvindo Deus falar, e esse é o tempo de você se voltar para Deus. Esse é o tempo que Deus preparou para mim, para você, para buscarmos reserva de azeite. Esse é o tempo que Deus vai te reposicionar. A sua agenda estava tão tumultuada que você dizia que não tinha tempo. Hoje você tem tempo, mas o teu tempo está sendo gasto de maneira errada e não tem se voltado para Deus. Deus sabe quem você é. Deus conhece o teu coração. Deus sonda e esquadrinha a tua vida. Eu quero orar por você. Separe o teu copo com água. Separe a peça de roupa. Separe tudo o que você está. O que você precisa está em Deus. Pode subir o som. Senhor, meu Deus e meu Pai, cada vida, Senhor Jesus, que nos acompanha online, cada vida, Senhor Jesus, que nos acompanhará depois em outro horário. Eu oro para que esta vida, Senhor Jesus, seja ligada, enraizada na tua presença. Que o medo, a luta, a dor e a aflição não venham afastar. É tempo de nós buscarmos o azeite. É tempo de nós mantermos atentos o nosso ouvido a ouvir a palavra de Deus. É tempo de nós nos reposicionarmos diante do estado em que nós nos encontramos. Não é tempo de se afastar, é tempo de voltar à presença. E aonde estiver alguém orando, clamando, buscando, Senhor Jesus, a Deus, eu quero profetizar que o Senhor entra dentro da casa, que o Senhor entra dentro desta vida, que o teu Santo Espírito dá vitória, que o teu Santo Espírito trabalha, que a porta de emprego venha a ser aberta mesmo no tempo de crise, porque no céu não existe crise. Senhor, esta vida que está afastada dos teus caminhos, eu oro agora que ela venha se encontrar, que ela venha entregar a sua vida para Jesus neste momento. Nós não estamos aqui para acusar, nós estamos aqui para reposicionar, dar destino, mudar a história, Senhor. E como profeta de Deus, esta mãe, esta mulher que está desesperada, dizendo: Deus, a provisão do mês já acabou, mas o Senhor manda te dizer que ainda esses dias o telefone vai tocar, o Senhor vai te
bênção especial. Esse pai de família que está desesperado dizendo: não tem como acontecer. Meu irmão, esta crise só está te reposicionando ao centro da vontade de Deus. E eu oro para que Deus venha abençoar. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa estas crianças, estes jovens, esses adolescentes, esses filhos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra toda maldição. Eu oro sobre a nossa cidade de Agudos. Abençoa o Senhor Jesus, o atual prefeito, abençoa os vereadores, abençoa o estado de São Paulo, abençoa o nosso presidente, abençoa aqueles que fazem parte da área da saúde, abençoa a vida de cada um, Senhor Jesus, dessas autoridades, sejam elas constituídas por homens e sejam elas constituídas por Deus. E no nome do Senhor Jesus eu libero da graça, do poder, da presença do Santo Espírito. E eu te abençoo. Ministro sobre a tua vida a cura. O Espírito de Deus me autoriza a te dizer que está chegando um tempo de honra dentro da tua casa. Você não vai viver afastado, você vai viver como um homem prudente, como uma mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir a chuva, pode vir os rios, pode vir os ventos, mas você não será atingido, porque o Senhor te guarda na rocha que é Cristo Jesus. Todo espírito de depressão, toda obra maligna contra a tua vida não prosperará, porque maior é o Deus que você serve do que aquele que está lá no mundo. O Senhor te dá vida, o Senhor restaura a tua casa, o Senhor restitui o que se perdeu. Você vai buscar azeite, porque o noivo vem e ele vai chegar. Eu consagro agora esta água, eu consagro esta foto, esta chave, eu consagro agora este currículo, eu consagro agora esta carteira de trabalho, e eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós vamos encerrar, mas eu quero que você seja usado e usado por Deus, e guarde esta palavra na tábua do teu coração. Nós vamos encerrar esta live, você vai pegar esta live e vai enviar para pessoas que estão precisando abastecer as suas lâmpadas com óleo do azeite precioso. A Bíblia vai dizer que quando o noivo veio, 5 se encontraram com ele. Meu irmão, não sou eu quem digo quem vai ou não. A minha função nesta noite é te reposicionar ao centro da vontade de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a tua casa, guardar a tua família, guardar os teus filhos. Sexta-feira, 8 horas da noite, sexta-feira do poder de Deus, e domingo, 7 horas da noite, estamos aqui para profetizar milagres sobre a tua vida. Que Deus abençoe você que nos acompanhou do início ao fim. Que Deus abençoe você que entrou no meio da live. Que Deus abençoe você que está conosco. Que Deus abençoe você que vai nos ouvir em outro horário. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você recebe, diga amém. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.